Alô você, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Rumo à Aprovação. Agora nós vamos falar sobre um dos temas que mais caem em ciências da natureza e ciências humanas, a Amazônia. E claro, aqui nós vamos estabelecer relações entre a parte histórica e a parte geográfica e atualidades. Acompanha comigo então na tela, olha lá. Nós temos aqui a região da Amazônia e houve uma celeuma muito grande por muito tempo aqui no Brasil sobre a Amazônia. É uma Amazônia internacional ou é uma Amazônia nacional? Bem, eu quero dizer a vocês que existe uma Amazônia internacional, sim. A Amazônia internacional é aquela que excede o território brasileiro, aquela que está em outros países da América do Sul. A Amazônia também está numa parte da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, das Guianas. Essa Amazônia é internacional. A Amazônia que compreende o território brasileiro é a Amazônia Legal. Por sinal, ela está sob a égide de uma superintendência, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A Amazônia no Brasil corresponde a quase 60% do território brasileiro. Ela envolve toda a região norte, a região centro-oeste e uma parte da região nordeste, mais precisamente o lado do Maranhão, ok? Então se liga lá, a floresta amazônica, ela tem algumas características, como por exemplo, é uma floresta densa, fechada, o que dificulta a sua penetração e que dificultou sua penetração por muitos e muitos anos. A floresta amazônica, chamada também de Inferno Verde, ela por diversas vezes ela conseguiu evitar com que o colonizador entrasse, com que os rumos do desenvolvimento entrassem no Brasil. É uma floresta higrófita, portanto, adaptada à grande umidade. É perennifólia, ou seja, mantém as folhas verdes todo ano. É latifoliada, ou seja, as árvores têm copas de folhas grandes e largas. Ora, possui grande biodiversidade. Por sinal, a maior biodiversidade do planeta Terra está naquela região da Amazônia. Em cerca de 1 hectare, nós temos ali 220, 240 espécies. Existe um ditado entre os índios daquela região da Amazônia, que, por sinal, é um ditado muito inteligente, diz que a Amazônia tem mais olhos do que folhas. Olha a inteligência indígena, olha a perspicácia indígena, de saberem que existe uma quantidade muito grande de espécies. É a chamada biodiversidade, que é tão interdependente. E por que há essa interdependência? Se eu perguntasse para você, e os solos da Amazônia? Acompanha comigo aqui. Como é que são os solos da Amazônia? São ricos ou são pobres? Bem, a maioria dos solos da Amazônia são pobres. Os solos mais ricos encontram principalmente próximo do leito dos rios, ok? Então, quando há cheia, os rios trazem e fertilizam a região numa fina camada de substâncias que vão fertilizar o solo. Essa fina camada é chamada de humus. Você lembra? Pois bem, lá na Amazônia nós também conseguimos identificar 3 grandes tipos de espécies vegetais. Existe um tipo de floresta conhecido como caiagapó ou igapó. Acompanha comigo lá na tela. Ok? É uma área permanentemente inundada. Você está vendo aí essas folhas nesse rio? É a Vitória Régia. Essa é a floresta de caiagapó ou de igapó. Ou seja, é uma floresta onde a área é permanentemente inundada. Acompanha comigo na tela. Você está vendo aí a seringueira? A seringueira é característica da área de várzea, ou seja, são áreas que são sujeitas a inundações periódicas. Uma outra área da Amazônia também bastante conhecida, que é onde brota o guaraná, é a floresta de Caeté, ou floresta de terra firme, aquela que nunca se inunda. E também é muito conhecido na Amazônia os igarapés. Os igarapés são pequenos e estreitos cursos de água. Essas são características importantes para você levar para a sua prova. Todas essas características, para você ter uma ideia, já foram cobradas em provas. Portanto, quantas vezes você puder escutar essas características, façam. Ok? Deixe que isso se incorpore a você. É fundamental. Acompanha comigo na tela. Aqui eu tenho
uma das regiões mais frágeis da Amazônia, os solos. E o que foi a Amazônia? A Amazônia um dia já foi mar. É por isso que a maior parte dos solos da Amazônia são arenosos. Ok? Então como é que aquilo ali foi mar, professor? A Amazônia é uma floresta adaptada há mais ou menos 470 milhões de anos. Portanto, existe uma parte da América do Sul que estava submersa. Quando houve a formação da Cordilheira dos Andes, a placa tectônica ela se recompôs. Na hora que ela se recompôs, por causa do peso, mais peso em um determinado lado, aí o mar sai. Aí, 470 milhões de anos, veio se adaptando uma floresta. É por isso que tem algumas regiões da Amazônia que você pega determinadas folhas e espécies, passa, por exemplo, uma frieira que você tem, então quase que desaparece por imediato. Tamanha a adaptação da floresta aos fungos. E aí, olha o detalhe. Como o solo é uma das partes mais frágeis da Amazônia, a natureza, que é de uma infinita inteligência, de uma fantástica inteligência, o que fez? Começou a aumentar o crescimento das árvores. Tem árvores na Amazônia que chegam a 60, 70 metros de altura. E fez uma copa muito grande, com folhas largas. E essa copa ela se encontra com de outras árvores, fazendo com que os raios do sol, que penetrariam direto no solo, portanto, iam secar o solo, deixar o solo seco, iam propiciar ao vento levar os nutrientes. O que as árvores fazem? Com suas copas, elas protegem com suas folhas os raios do sol não agirem diretamente sobre o solo da Amazônia. É tanto que tem algumas áreas que você entra na Amazônia e você, estando na floresta, às vezes acha até que é à noite, de tão escuro que é. Não estou exagerando, não. É assim mesmo. Ok? Quando chove, por exemplo, a água iria cair diretamente no solo. E a água provoca um processo de lixiviação. Ela retira aquela camada superficial. Ela provoca erosão. E geralmente essa camada superficial é levada para onde? Para o leito dos rios. Agora, com a vegetação na Amazônia, a chuva cai nas folhas e vai diminuindo a velocidade da água, a água vai infiltrar no solo. É por isso que é lá na Amazônia onde se encontra o maior aquífero do planeta Terra, o Alter do Chão. Sim, ele é menor do que o aquífero Guarani, em extensão, mas ele tem uma quantidade muito maior de água, é bom você lembrar disso, ok? Olha lá, a Amazônia também já foi considerada por muito tempo como o pulmão do mundo. Mas assim, a Amazônia tem árvores centenárias. E em determinado momento, as espécies vegetais, elas não captam o gás carbônico e ficam com o gás carbônico e liberam o oxigênio. Não. Em alguns momentos, a Amazônia ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os recifes que existem sobretudo lá próximo da Austrália e da Nova Zelândia, no Oceano Pacífico. Ali sim se produz o oxigênio que é utilizado no planeta Terra. A Amazônia funciona como se fosse um ar-condicionado. Ela percebe que quando o planeta Terra, por exemplo, está muito quente, o que é que ela faz? Ela produz mais oxigênio. Quando ela percebe que o planeta Terra está frio, o que é que ela faz? O que é que ela faz? Produz gás carbônico. Sim, a floresta também produz gás carbônico. E está aí. Então ela não é o pulmão do mundo, mas ela é o ar-condicionado do planeta. Como termostato, ela mantém o equilíbrio da temperatura no planeta Terra. A Amazônia é um local que tem uma floresta equatorial, e essa floresta equatorial é muito adaptada ao clima quente e úmido. E aí, olha o resultado disso. A vegetação, ela drena a água do solo. Tem árvores na Amazônia, por exemplo, que chegam a drenar 200 litros por dia, através do processo de evapotranspiração. Pois bem, essas gotículas de água se condensam, formam nuvens. São tantas nuvens que a água, quando cai torrencialmente, como se estivesse caindo, desabando um rio. Então, daí surge o fenômeno dos rios voadores. Ou seja, todos os dias chove na Amazônia. Para você ter uma ideia, as árvores são responsáveis por 62% das chuvas que ocorrem na Amazônia. E essas chuvas são tão importantes, que são levadas pelos ventos alísios
até os Andes. Nos Andes elas não conseguem passar para a região do Oceano Pacífico, então elas voltam, porque é uma região de planície, voltam, entram por aquela região ali do Mato Grosso do Sul e chegam no Sudeste. No Sudeste elas desaguam. O que significa dizer para você que o maior desmatamento da Amazônia provoca, então, a diminuição das chuvas na Amazônia? Não só na Amazônia. O desmatamento na Amazônia influencia diretamente nas chuvas de quem? De quem? Do Sudeste. E está aí. No ano de 2015, nós passamos por uma grande estiagem no Sudeste. É resultado do quê? Do aumento do desmatamento, do aumento das queimadas na Amazônia e da diminuição dos chamados rios voadores. Fica ligado nesse assunto, hein? Esse assunto é importantíssimo para ti. Vou ficar sempre dando esses toques quando o assunto for importante. Olha lá. E a Amazônia está diretamente ligada também à questão do aquecimento global. Por quê? Porque se eu desmato, se eu queimo, e a Amazônia é um termostato, ora, vai diminuir as árvores, vai diminuir também a emissão de quê? De oxigênio e de gás carbônico. Então a tendência é que o planeta Terra aumente a temperatura, e desde 2005 nós temos ano a ano um ano mais quente do que o outro, um ano mais quente do que o outro. Chegam a supor mesmo que 2005 até 2015 a temperatura do planeta chegou a aumentar 0,7 graus. Detalhe, os últimos acordos indicam que nós nos comprometemos a só aumentar 1 a 2 graus até 2100. E em 10 anos se aumenta 0,7, imagina nos próximos anos. Então, o aquecimento global também passa pela Amazônia. E se o aquecimento global continuar da forma que está, por causa do desmatamento e das queimadas, a Amazônia se transformará em uma grande savana. Vai haver uma degeneração da Amazônia em cerrado. Ou seja, o cerrado é constituído de mata esparsa, é constituído de mata espalhada, é constituído de plantas mais gramíneas, mais baixas, ok? E aí o detalhe, é também muito suscetível a queimadas. E as queimadas, interessante, que as queimadas do cerrado, muitas vezes, fertilizam lá na Patagônia, lá na Argentina, porque são levados pelos ventos, pelas massas de ar. Olha o detalhe. Mas só que se a Amazônia se transformar num grande cerrado, nós estamos perdidos. Porque a temperatura, no pior, nos mais pessimistas, né, das projeções, ela deve aumentar de 3 a 5 graus. Acompanha comigo aqui na tela. Olha o que é que pode acontecer. Quais são as consequências da savanização da Amazônia. A Amazônia pode registrar, na segunda metade deste século, uma elevação de temperatura de 3 a 5 graus e uma redução das chuvas de 5 a 15%. Num dos cenários mais pessimistas, a temperatura pode aumentar de 4 a 8 graus e a redução das chuvas, um desastre, hein? Olha lá, de 15 a 20%. O aumento da temperatura deve alterar o transporte da umidade da Amazônia para as demais regiões e deve afetar, sim, a biodiversidade. Ou seja, nós temos que preservar realmente a Amazônia. A Terra pede isso, o planeta Terra pede isso. É fundamental. E, como eu lhes dizia em outro vídeo, o Brasil hoje é o 4º maior poluidor mundial. E a que se deve tamanha poluição, professor? Nós temos lá, acompanha comigo aqui esse quadro. De onde é que vêm as nossas emissões de gases do efeito estufa? Os combustíveis de transporte, 9%, né? Os combustíveis na indústria, 7%, os combustíveis de outros setores, 6%, os processos industriais, porque nós colocamos muita culpa nas indústrias, 2%, a produção de carvão e petróleo equivale a 1%. Mas pera ainda, 75% da emissão de gases do efeito estufa, acompanha comigo nesse outro quadro, ó. 75% vem de quê? Do desmatamento. Desmatamento este, dos 75%, 44%, só ele da floresta amazônica. Mais 19%, quase 20% do cerrado. E os outros 11,5% da Mata Atlântica, da Caatinga e do Pantanal. Ou seja, o desmatamento na Amazônia tem uma influência enorme sobre a emissão de gases do efeito estufa aqui no Brasil. Então, muito cuidado. Um outro ponto importante sobre a Amazônia é uma região conhecida como Arco do Desmatamento, Arco do Desflorestamento ou região da fronteira agrícola. Acompanha comigo aqui no quadro. Olá, você está vendo esse arco que se forma aí na Amazônia entre os estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia,
Acre e o estado do Pará, um verdadeiro arco. Pronto, arco do desmatamento, arco do desflorestamento ou região da fronteira agrícola. É para lá que estão levando as plantações de cana-de-açúcar, de soja e da pecuária bovina. O Brasil hoje tem uma grande quantidade de cabeças de gado, mais cabeça de gado hoje do que de seres humanos hoje no Brasil. Queria que você acompanhasse comigo ainda essa projeção. Eu tenho aqui o resultado do desmatamento do Brasil até 1960 e depois até o ano 2000. Olha o desastre que nós estamos fazendo. Acompanha comigo no quadro. Ok? Isso aí é o resultado do desmatamento de só até o ano 2000, hein? Olha lá. Tem um outro ponto importante que você tem que ficar muito e bastante ligado. Olha lá. O desmatamento. Quando a população do Brasil resolveu colocar como vetor do desenvolvimento econômico a Amazônia, o primeiro fator que nos leva a fazer é pensar no desmatamento, mas calma. Quando você vai levar, por exemplo, gado para a Amazônia, você não pode desmatar primeiro porque demanda muito custo, demanda muito tempo. É mais fácil queimar, daí a quantidade de queimadas. Acompanha comigo? Agora olha o quadro. Depois de queimar, o que é que você faz? Você desmata, você tira os troncos. Depois de tirar os troncos, qual é o próximo passo? Você vai introduzir uma espécie não autóctone à região. Ou seja, você vai plantar capim, pasto. Por quê? Porque o gado no Brasil ele é criado de forma intensiva ou extensiva? Extensiva. O gado é criado solto. Por isso que a carne do Brasil é tão preterida. Ok? Mas tem um problema sério. Quando você leva gado para a Amazônia, o que é que o gado faz? O gado criado solto, ele pisa o chão, ele pisa o solo. Quando ele pisa, ele compacta o solo. Na hora em que ele compacta o solo, quando vem a chuva não consegue infiltrar. A água fica superficial, ficam espelhos d'água. O sol, que todos os dias está presente na Amazônia, vai mais rapidamente evaporar essa água, não vai permitir a sua infiltração. Uma vez evaporando a água, o solo vai ficar solto, vai ficar seco, e aí aquela camada superficial de nutrientes, chamada de humus, vai ser erodida. Quando a água vier a próxima vez, ela também vai lavar e vai levar isso para o leito dos rios. O leito dos rios vai ficar cada vez mais raso. Consequentemente, quando houver uma chuva grande, vai provocar grandes inundações na região. Olha como levar gado para a Amazônia é prejudicial. É terrível. E assim, com todo esse desmantelamento daquela floresta equatorial úmida, com aquela destruição, nos traz uma série de críticas internacionais. Acompanha comigo no quadro. Uma série de críticas de jornais internacionais à soberania do Brasil sobre a Amazônia. Os jornais internacionais são uníssonos em dizer que nós não temos competência para administrar uma área tão importante em termos ambientais para o planeta Terra. E aí chegaram a supor até a perda de soberania do Brasil sobre a Amazônia. Mas eu quero lembrá-los o seguinte. Até a década de 60 existia mais ou menos 1.600.000 pessoas na região que nós denominamos hoje de Amazônia. Nos dias de hoje, no ano de 2016, nós temos mais ou menos 29 milhões de pessoas morando na região da Amazônia. Ou seja, a perda de soberania do Brasil sobre aquela região hoje é muito pouco provável. Por que essa vontade de possuir a Amazônia? Porque era uma das 3 regiões inóspitas do planeta que não havia uma exploração por parte dos seres humanos. E quais eram as outras regiões, professor? Os polos, o Ártico e o Antiártico, o Antártico, né? Por sinal, o Ártico deve desaparecer até 2100 e alguns países como Canadá, Estados Unidos e Rússia estão adorando, porque ali está 1/4 do petróleo que ainda não foi explorado no planeta Terra, então eles vão utilizar a exploração de petróleo, vão utilizar como rotas pesqueiras, como rotas comerciais, ou seja, o Ártico vai desaparecer e alguns países vão gostar disso. Já não vão gostar se a Antártida começar a descongelar, não. Porque a Antártida não é gelo dentro d'água, é gelo fora d'água. Se a Antártida derreter, o gelo vem para dentro d'água. E aí vai aumentar o nível do quê? Do quê? Dos mares e oceanos. Se o Ártico derreter, não vai haver muita variação, porque já é gelo dentro d'água.
Mas se a Antártida derreter, os mares e oceanos podem ter uma variação de até 56 metros. O que significa dizer que muitas áreas litorâneas vão basicamente desaparecer do mapa da Terra. Por isso, então nós temos o assoalho oceânico, os dois polos e a Amazônia. Desses três, o único que tem soberania é a Amazônia e a soberania do Brasil. Por isso incomoda tanto, por todas as riquezas que sabemos que existem naquela região. Acompanha comigo aqui na tela. O que você está vendo? Ora, você está vendo um dos maiores problemas que enfrenta a Amazônia hoje. Você percebe que essa legenda ela é de responsabilidade das reservas indígenas. Ela está associada às reservas indígenas. Perceba que as reservas indígenas na Amazônia, elas basicamente dominam a paisagem. Eu queria que vocês também atentassem para as regiões limítrofes do nosso país. Cabeça do Cachorro, tá vendo? Que é a fronteira direta do Brasil com a Colômbia. Lá em cima, em Roraima, Raposa Serra do Sol. E olha o detalhe, são reservas indígenas que correspondem a quê? A basicamente 2 territórios da Espanha. Para quantos índios? Para um pouco mais de 800 mil índios. Por isso que essas reservas são tão visadas, porque elas estão em cima de muitas riquezas minerais. Leia, ouro, urânio, minério de ferro, manganês, ok? Diamantes. E aí a cobiça internacional é muito grande sobre essa região. E a cobiça nacional também, porque os latifundiários brasileiros hoje, eles impõem uma verdadeira guerra contra essa população indígena. Ainda há pouco os Guaranis Kaiowás estão quase exterminados lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, estão quase exterminados pela ganância dos latifundiários na região. Acompanha comigo aqui no quadro. Aqui estão os principais problemas enfrentados pelaquela região. Os índios e as suas reservas, as madeireiras que retiram árvores e madeira de forma ilegal, os arrozeiros, né? Na verdade, a risicultura na região da Amazônia é bastante praticada e muitos investimentos são feitos para a produção de arroz na região. Então também é uma outra ameaça, porque destrói a vegetação e cria ali regiões onde são plantadas, né? As próprias ONGs, muitas delas internacionais, são mais de 100 mil ONGs só na região da Amazônia, diz aí. E ONGs de países que já destruíram suas florestas, não conseguiram preservar as suas e vêm aqui fazer críticas à nossa situação em relação à Amazônia. Algumas dessas ONGs têm objetivos bem exclusos, dentre eles a retirada de espécies que só existem na Amazônia. É um problema chamado de biopirataria. Okay? Alguns remédios hoje produzidos pela indústria farmacêutica têm como princípio ativo algumas espécies, tanto da fauna quanto da flora da região da Amazônia. E o pasto, que nós já falamos, né? O que é que o levar gado para a região da Amazônia provoca em relação ao meio ambiente. A Amazônia também é o resultado de alguns investimentos por parte do governo federal a partir da década de 60. Até a década de 60, a Amazônia era tida como uma região inóspita. Era um grande vazio demográfico. Por isso foi criada uma superintendência, no caso a Sudam, em 1966. Acompanha comigo lá. Okay? E logo após foi criada quase uma área de livre comércio no meio da Amazônia, em Manaus, chamada de SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que atraía empresas para que fossem verdadeiras maquiladoras, montassem seus produtos e pudessem fazer a exportação. Logo após, a produção para o mercado interno brasileiro, que passou a ser um grande concorrente, por exemplo, da região sudeste, da região de São Paulo, que é quem congrega a maior quantidade de indústrias no Brasil. Acompanha comigo ainda um mapa que nós já mostramos para vocês. Esse mapa fala das riquezas minerais do território brasileiro, e eu pedi a vocês que tivessem uma atenção muito especial às riquezas minerais da região norte, a região da Amazônia. Então acompanha comigo aqui, ó, mais uma vez. Observa no mapa, nós temos lá o projeto Grande Carajás, projeto de exploração de minério de ferro da região da Serra do Carajás, onde houve uma quantidade considerável de investimentos em obras de infraestrutura, como a hidrelétrica de Tucuruí, a ferrovia do Carajás e a construção do porto de Itaqui, no Maranhão. Agora você acompanha comigo, né, aqui na tela,
as reservas de urânio. Disse para vocês que o Brasil está entre a 6ª ou a 7ª maior reserva de urânio do planeta Terra. Observe que nós temos uma reserva na Amazônia, a reserva de Surucucus, que está muito próxima de Raposa Serra do Sol, que é uma reserva indígena em terras contínuas, vizinho à fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana. Observa comigo? Muito bem. Essa Raposa Serra do Sol foi objetivo de muita polêmica no Brasil, porque é uma reserva em terras contínuas, vizinho à fronteira, e lá o Exército Brasileiro não poderia atuar, mas o STF, o Superior Tribunal Federal, em 2007, ele modificou a lei e disse que, se necessário for, o Exército pode entrar em qualquer reserva indígena sem a necessidade de permissão de um órgão fiscalizador chamado de FUNAI, a Fundação Nacional Indígena, né? E a partir de então o Exército Brasileiro tem livre acesso a todo e qualquer tipo de reserva indígena, se esta vier a se declarar futuramente em uma região autônoma. Pois bem, nós temos também na Amazônia um projeto de produção de papel, de celulose. Então desmatamos uma área fronteiriça vizinha à Guiana, ao Suriname e à Guiana Francesa. Acompanha comigo na tela, ok? E começamos a plantar ali um verdadeiro deserto, né? Ou seja, eucaliptos. Eucalipto não é floresta, eucalipto é um verdadeiro deserto, porque as espécies são basicamente exterminadas. É tanto que esse projeto não deu certo, um projeto de plantação de eucaliptos, de produção de celulose nessa região. O investidor deixou prejuízo para o Brasil e foi embora, né? E nunca mais conseguimos restaurar essa região como era no princípio. Projeto Jari, conhecido Projeto Jari. Nós temos um outro projeto também, que é o Projeto Calha Norte, que foi idealizado na década de 80, e era um projeto que pretendia fortalecer as fronteiras do Brasil, sobretudo na região da Cabeça do Cachorro, ou seja, a região fronteiriça com a Colômbia. Nessa região foram instaladas várias bases militares brasileiras e também nas demais regiões. Trouxemos do litoral e pusemos na região de fronteira com os países da América do Sul. O Projeto Calha Norte é um projeto que vai ser idealizado na década de 80 e vai ser finalizado a sua execução na década de 90, mas funciona até os dias de hoje, pra você ter uma ideia. Muito bem, acompanha comigo um outro projeto da Amazônia, o projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. A ideia era fazer todo um aparato militar para que tivéssemos o controle sobre o espaço aéreo da Amazônia, porque a Amazônia se tornou rota do tráfico internacional. Então, a partir da década de 90, nós contratamos uma empresa norte-americana que, através de satélites, conseguia monitorar todo o espaço aéreo. É sabido também que essa empresa detém dados sigilosos sobre as riquezas que nós temos na Amazônia brasileira. Ok? Muito bem. Aqui, a partir da primeira década do século XXI, o governo Lula ele criou um projeto chamado PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse programa de aceleração do crescimento, ele previa a construção de hidrelétricas na Amazônia. Nós já dissemos em outra oportunidade que hidrelétricas na Amazônia não são interessantes, sobretudo porque o terreno na Amazônia é um terreno mais baixo, é um terreno de mais plano. Logo, as águas não teriam tanta força para gerar a energia necessária. Mas mesmo assim, o governo insiste em construir diversas hidrelétricas na Amazônia, como as que estão sendo construídas nesse momento, que é a hidrelétrica de Belo Monte, de Jirau, de Santo Antônio, também bastante promissoras na região, mas que provocam, para variar, né, um grande impacto ambiental na região. Aqui ainda as hidrelétricas e a construção agora, acompanha comigo, de rodovias em plena região da Amazônia, região norte também, cheia de rodovias para escoar a produção. É também sabido, eu vou voltar aqui o slide, é sabido que o Brasil recebeu um aporte de mais de 20 bilhões de dólares da China para construir uma rota de saída, escoamento da produção pela Amazônia, saindo de Manaus e chegando até um porto no Peru. Essa ferrovia ela também deve ligar desde o Amazonas até o Porto de Santos e do Rio de Janeiro para facilitar o escoamento da produção de soja na região do Cerrado, na região do Mato Grosso, para facilitar a exportação para a China, a soja com preços mais módicos. E aí finalizamos, a Amazônia também tem gás natural.
A Amazônia também tem petróleo. Por sinal, o petróleo encontrado na bacia do Urucu, lá próximo do Rio Solimões, é um petróleo de bastante qualidade, um petróleo leve, que chega a ter uma temperatura de 47 graus, ou seja, um excelente petróleo. Por sinal, a Amazônia se tornará no nosso maior produtor de petróleo onshore, ou seja, petróleo em terra, certo? Está ultrapassando a região de Mossoró, né? Onde encontram-se petróleos em regiões que, como o coração, né? Tem áreas que não se comunicam, são verdadeiros ventrículos, né? Regiões que não se comunicam, e assim a Amazônia se torna hoje uma das regiões mais promissoras na produção de petróleo e de gás natural na bacia do Urucu, lá na região do Amazonas. E assim terminamos, e agradecemos mais uma vez a sua participação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre a Amazônia, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Forte abraço e nos vemos.